Olá, sejam bem-vindos aqui no canal, aqui em casa, aqui no sítio. Esse vídeo é para falar um pouquinho de uma grande mudança que teve na minha vida e que, querendo ou não, eu vou compartilhar com vocês através dos vídeos, né? Fazia tempo que eu não gravava em função de estar com um celular antigo, o meu tinha estragado e daí não dava jeito de comprar outro, até que o Everton me deu esse. Então eu vou passar a fazer os registros aqui do nosso dia a dia nesse novo celular. Mas para iniciar esse vídeo, eu vou começar fazendo um questionamento para vocês. Vocês devem ter reparado, né, que eu estou bem acima do peso. Caso não tenham percebido, né, caso isso não seja uma coisa muito visível, é só olhar em vídeos anteriores. Mas enfim, nunca falei disso aqui no canal, eu acho, porque eu acho que tem dores que são nossas e que a gente vai levando, né, tentativas e erros. E a minha luta contra a balança faz muito tempo. E de anos atrás, se eu olhar assim, eu tinha momentos em que eu escrevia sobre como eu me sentia. Eu percebo que eu sentia muito ódio de mim pelo fato de eu estar acima do peso. Isso em épocas que eu nem estava tão pesada assim. Mas ao longo dos anos, eu fui meio que aceitando, de certa forma, assim, aceitar no sentido de vou parar de me odiar. Mas também não fazia muito por mim, no sentido de ter vaidade, de querer me arrumar, de querer sair. Mas sempre tentando emagrecer, porque eu acreditava que eu realmente, que se eu quisesse de verdade, eu ia conseguir. E nesses anos aí, ao longo dos anos, fui em nutrólogas, nutricionistas, endocrinologistas, psicólogas, psiquiatras, enfim, eu estava sempre na busca. Tentei diversas dietas, tentei diversos protocolos, assim, né? Só que eu sou muito 880, então se eu estava seguindo a risca, eu não podia me dar o luxo de sair, porque se eu saísse, eu chutava o balde. Um exemplo foi a dieta sem glúten e sem lactose que eu fiz, em função de umas alergias que eu tinha, que eram as alergias emocionais, já falei aqui no vídeo, mas eu fiz essa dieta pensando que pudesse ter a ver com leite ou com glúten, né? E foi ali que eu vi algum resultado, principalmente na circunferência da barriga. Eu consegui perder alguns quilos. Mas eu também perdi muitos momentos com a minha família, por exemplo. Tem aqui no canal, a gente foi no Termas da Guarda, em Santa Catarina, um hotel com águas termais, com meus pais. E eu me privei de muitas coisas gostosas que tinha naquele dia lá, por conta que ou tinha leite ou tinha farinha. Então, claro que eu não precisava ter comido muito, mas eu perdi de comer, de estar ali. Meus pais estavam, né, me proporcionando aquele momento e eu deixei de lado. Eu fiquei também por 8 anos vegetariana. O vegetarianismo não tinha nada a ver com dieta, nem com peso. Era uma questão bem sobre os animais mesmo, né? Quem assistiu A Carne é Fraca no YouTube, não tem como tu assistir aquele vídeo e ficar insensível, né? Tanto que eu evito de olhar. Voltei a comer carne esse ano, em janeiro. No começo um pouco estranho, né? Mas como o Everton e as meninas já tinham voltado a comer ano passado, para mim ficou mais difícil não ter o contato com a carne no dia a dia. E acabou que me despertou a vontade, voltei a comer e tá tudo certo. Eu só não penso muito nos bichinhos, porque daí dá dó mesmo. Enfim. Mas por que eu mencionei a dieta vegetariana? Porque eu sempre comi coisas saudáveis. E quando
a gente se tornou vegetariano, muito da nossa alimentação ficou muito natural, a gente chegou a fazer uma época tudo cru, assim, né, crudívoros, comendo muita fruta, e eu sempre gostei muito de doce também, sou uma formiguinha, tipo essa do vídeo aí que eu mostrei, ou que eu vou mostrar, não sei, uma formiga desse tamanho, que sempre fui muito viciada em açúcar, gostava, sempre gostei muito de cozinhar. Para mim, o afeto tem muito a ver com a comida. Então, se eu fosse receber alguém na minha casa, ou minhas filhas, o meu marido, a minha maneira de mostrar o meu afeto muito tem a ver com a comida. Se você combinar que vai vir na minha casa, né, certamente eu vou preparar alguma coisa para te esperar. Não vai ser uma coisa, assim, aleatória. A não ser em dias que eu esteja trabalhando, que aí, meu bem, sobreviver a um dia inteiro dando aula não é para qualquer um. Enfim, tô falando tudo isso porque esse ano, motivada, tanto pela minha irmã, Daniela, quanto também por algumas colegas de trabalho, eu cogitei a possibilidade de fazer a cirurgia bariátrica. Eu nunca recebi indicação médica para isso, nunca achei que o meu caso seria um caso de bariátrica, eu achava que eu precisava estar muito maior para fazer, e comecei a me convencer que eu não ia conseguir sozinha, sabe? Por mais que eu tentasse, era muito sacrifício para pouco retorno. Um exemplo, da última vez que eu fui na nutróloga, que ela me passou uma dieta, inclusive com whey protein vegano, né? Na época eu ainda não comia carne. E eu segui aquela dieta à risca, pesando comida, coisa que eu nunca fiz. Pesando ali, calculando, indo à academia todos os dias, fazendo aeróbico e musculação. 45 minutos de caminhada na esteira. Tudo bem, não era uma caminhada super veloz, porque eu tenho os meus joelhos, né? Se eu tô acima do peso, eu tenho que também ir com calma para não me lesionar. Mas eu fazia. E aí, quando eu fui toda empolgada me pesar na consulta e me deparei que eu tinha perdido acho que 2,5 kg ou 3, foi uma decepção total. Foi muito sacrifício para pouco retorno. Porque a gente abre mão de certas coisas, né? Lida com ansiedade, toma remédio para ansiedade, enfim. É um turbilhão de coisas que vai acontecendo e que eu, pelo menos, não consigo seguir à risca. E o fato de eu ter pensado, cogitado a bariátrica, foi assim muito tentador em função de ver a evolução dessas pessoas, né? Tem uma colega de trabalho, a Melina, uma prof maravilhosa, incrível, linda, e ela fez no início do ano, e ter acompanhado a evolução dela, assim, foi muito motivador. Tanto da alimentação, quanto principalmente a rotina dela de academia. Aqueles dias de frio, chuva, 5 horas da manhã, tava ela postando nos status que estava se preparando para ir para academia. E aí a gente começa a perceber que a cirurgia ela não é um milagre, ela é um pontapé, que o resto tem que ser com a gente, né? Por mais que o estômago fique pequeno, eu tenho que ter a consciência da qualidade do que eu vou colocar para dentro de mim, para que eu consiga absorver, já que não absorve tanto os nutrientes, né? Assim como também a consciência da importância da atividade física, porque quando tu emagrece demais, assim, tu perde muita musculatura. Então a musculação ela é meio que obrigatória para a pessoa que faz bariátrica. E ter visto a evolução dela me deixou com mais desejo ainda de fazer, porque eu já tinha dividido com ela alguns desses sentimentos de só quem não consegue emagrecer que sabe. Porque é muito fácil as pessoas juntarem todo mundo, botar num saquinho e dizer que é só tu fechar a boca. Porque se tu fizesse atividade física, pô, a gente vê atletas aí que estão acima do peso,
pessoas que têm rotina de alimentação. Então o peso ele envolve muito mais do que a alimentação, ele tem a ver com o emocional, né? Eu sempre busquei muito a comida na minha ansiedade, na minha alegria, na minha tristeza, na minha depressão. Então a comida para mim sempre foi uma fuga. E aí a gente se depara com pessoas assim que não têm problemas de peso por questões genéticas, falando como se tivessem propriedade daquilo que estão falando, como se tivessem noção do que é estar desse lado daqui. Ai, porque eu fiz academia, eu perdi 3 quilos numa semana. Mas a pessoa já é um fiapo, a pessoa já é magrinha, né? Em vez de ficar feliz, ficar se queixando porque perdeu peso, enfim. A gente vai ouvindo muita bobagem. Porque as pessoas têm a tendência de achar solução para os problemas da gente, mas não para os delas, né? Então, o próprio Everton muitas vezes me disse: lembra quando tu tentou isso lá em 2013, que eu realmente emagreci bastante, indo na academia, focando na alimentação. Eu tinha as 2 meninas pequenas, mas nesse meio tempo teve hipotireoidismo, teve depressão, teve ansiedade, enfim. Mas ele mesmo, sendo, né, uma pessoa que nunca teve problema com peso, também achava que é só tu querer de verdade. E a gente sabe que não é só querer de verdade, porque quem é que gosta, ou quem é que... O alarme aqui lembrando que eu tenho que comer. Quem é que gosta, quem é que se sente realmente feliz estando acima do peso? É muito difícil, gente. Tu ter uma festa para ir e tu ter que usar a roupa que te serve, não uma roupa que tu gostaria. Se tu te serve de um doce que é algo que tu gosta, tu vê os olhares tortos, né? Porque, nossa, a gordinha só podia estar comendo doce. Enfim, não tem como colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que a regra é a mesma para todas, porque não é. A gente sabe disso. Então a primeira coisa que eu fiz esse ano foi me informar um pouco sobre isso, sobre o que eu estaria me submetendo, ao que eu estaria me submetendo. Então minha irmã me indicou um podcast, Podbari, onde são 3 cirurgias bariátricas. Uma delas, inclusive, é operada. E ali, com muita leveza, com muita clareza, elas vão desmistificando essa cirurgia. E também a questão da obesidade. E uma frase que me marcou muito, eu acho que foi a doutora Marta, que já foi obesa e foi operada, que ela disse assim, mais ou menos assim, você não é obeso porque come muito, você come muito porque tem obesidade. E todo mundo fala, a obesidade é uma doença. Sim, ela é uma doença que traz comorbidades e problemas de saúde que eu, com 42 anos, já estava enfrentando, né? A questão de dor nos joelhos, esteatose hepática, tem na minha família a questão do... diabetes. Então eu ainda não estava pré-diabética, apesar de comer muito doce, mas era um caminho que certamente eu ia chegar lá na frente. Fora AVC, hipertensão, entre outras doenças, né? Então ela é uma doença que precisa ser cuidada a longo prazo. E a cirurgia, ela vem não como a cura da doença, porque ela é uma doença crônica, mas ela vem para te auxiliar a... Como é que a gente fala? Esqueci a palavra. Para te auxiliar na remissão da doença. A doença vai estar sempre aqui, com quem é obeso, com quem tem essa doença. Assim como a depressão, né? Mas a cirurgia, ela é aquele pontapé que, para nós que tentamos tanto emagrecer, que fazemos sacrifícios e se perde muito pouco, então desmotiva.
é um pontapé inicial muito interessante e foi nisso que eu me apeguei, assim, do quanto seria importante tentar esse recurso. Mas não pensem que essa decisão é uma decisão fácil, né? E principalmente quem tem que estar consciente e certa dessa decisão é quem vai passar pela cirurgia. É muito importante a gente ter o apoio da família, das pessoas ao nosso redor, mas a gente tem que entender que essa decisão é pela gente. E quem me abriu os olhos para isso foi essa minha colega, Melina, em que, quando eu comentei da resistência, assim, da minha família, inclusive do Everton, né, não, para ele nem pensar, eu pensei, é por mim, é por ele, é para as nossas filhas, então é uma decisão minha e vou encarar. Mas, como eu disse, antes de encarar, eu li muito, assisti muitos podcasts, assisti muitas pessoas que passaram pela cirurgia e me apeguei nos casos de vitória, nos casos que deram certo, nos casos que não teve volta de peso. Porque uma das coisas que eu ouvi contra a cirurgia é que a gente passaria, no caso eu passaria por um grande procedimento e depois ia voltar a engordar. Então assim, a pessoa não estava nem me dando a chance de tentar. Porque nesse ano ainda, o final do ano passado, se eu não me engano, eu fui numa endocrinologista especialista em mulheres. Amei a consulta, caríssima, mas amei ela. Eu gostei da proposta dela, mas ela mexeu nas minhas medicações psiquiátricas, o que ela não deveria ter feito, e aí bagunçou toda a minha cabeça. E a ideia dela era que se eu não melhorasse com as medicações que ela colocou junto com as que eu já tomava, e diminuiu algumas que eu tomava, aí ela iria iniciar o tratamento com as canetinhas, né, as famosas canetinhas aí, nada baratas. E como há muitos anos atrás eu já passei por esses coquetéis de remédio para emagrecer, já tomei sibutramina, já, assim, ó, quem é gordinho sabe que a luta é constante, a gente tenta de tudo, não consegue, e quem diz, é só fechar a boca, não sabe do que tá falando, tá? Fecha a boca você, fecha a boca tu, porque tu não sabe do que tá falando. Então, eu tentei. Inclusive a minha última tentativa mesmo, assim, foi com uma nutricionista maravilhosa, é colega de uma prima minha, a Cris, super indico ela, gente, ela é maravilhosa mesmo, um plano assim, ó, extremamente personalizado. Eu simplesmente amei, nunca tinha sido tratada tão bem quanto fui por ela. Mas eu também não tive muito resultado no sentido de problema comigo. Olha a ordinária lá voltando da voltinha dela, sem vergonha. Onde é que tu foi? Onde é que tu foi? Enfim, voltando, né? Eu tinha dito pra mim mesma que aquela consulta seria a última que eu faria antes de tentar a outra coisa, que seria a cirurgia. Então, botei na minha cabeça que eu iria fazer a cirurgia. Teve revolta, teve gente dizendo que não era bem assim, não deixavam eu falar, não deixavam, né, eu explicar como isso era. Até que eu decidi que eu iria fazer e o que me motivou a fazer foi que eu paguei por 2 anos o plano de saúde IP pela prefeitura, né, como professora, e nunca usei. E já no primeiro ano que eu paguei direto sem usar, eu quis cancelar esse plano. E eu não consegui cancelar, porque tinha que ter 2 anos de adesão. Então, quando foi ali por julho desse ano, que ia fechar os 2 anos para eu cancelar, eu pensei, por que não aproveitar, já que eu paguei todo esse tempo, para tentar fazer a cirurgia? E foi aí que eu comecei a pesquisar.
comecei a seguir páginas no Instagram de equipes que faziam, né? Porque é uma cirurgia muito séria, né? Não dá para pegar qualquer charlatão. E eu fui na indicação da minha irmã, o mesmo que operou a minha irmã, a equipe Citon, do Dr. Renato Souza, de Porto Alegre, ele é um dos melhores. A equipe dele, multidisciplinar, né? Tem psiquiatra, psicóloga, cardiologista, endocrinologista e nutricionista, além dele, que é o cirurgião. E foi aí que eu comecei daí a verificar se eles aceitavam o meu plano. Aí descobri que o doutor aceitava, fiquei mega feliz. Agendei a primeira consulta, levei o Everton comigo, bem contrariado, e cheguei lá, né, dizendo pro doutor, eu queria saber se eu tenho indicação para cirurgia, já tentei de tudo, enfim. Aí ele me explicou passo a passo dos 2 métodos que ele costuma, os mais usados, né, que é o sleeve e o bypass. O bypass é aquele que deixa o estômago bem pequenininho assim, corta e faz uma intervenção no intestino, ligando o intestino a esse novo estômago, e o restante do estômago permanece fechadinho ali dentro da gente. E a sleeve, que foi a que eu escolhi, a indicação dele, mas eu também optei por ela por ser menos invasiva, é aquela que eles cortam o estômago, ele fica tipo uma manga, assim, ele fica compridinho. E o restante dele é retirado, a gente fica só com aquele pedacinho ali. Então, nessa primeira consulta, ele foi me mostrando tudo, tanto das técnicas, quanto também qual o procedimento, né? O que iria acontecer a partir daquela primeira consulta. Eu perguntei para ele se... Essa primeira consulta foi dia 29 de setembro desse ano. E aí eu perguntei para ele se eu conseguiria operar ainda esse ano, né? Olha, eu cheia das ideias, querendo já me operar logo. Ele disse que dependendo, né? Porque daí tu tem que fazer uma série de exames e também passar pela equipe. Se toda a equipe disser que, ok, você está apta para a cirurgia, né? Daí é só marcar, enfim. Então, antes de eu ir para a consulta com ele, eu consultei um clínico geral do meu plano de saúde, o outro, e pedi uns exames de rotina, pedi um check-up, sim. Então ele me pediu tudo que é exame de sangue, pediu... Ai, como é que é o nome do coração? Aquele de urina e... Esqueci o nome desse. Ecocardiograma. Deixa eu olhar se a Dona Aranha tá ali. Então eu já fui com esses exames prontos. Só que para a cirurgia a gente precisa ter um número muito maior de exames. Então ele me solicitou mais alguns de sangue. O ecocardiograma eu já tinha feito. E também a endoscopia digestiva e ecografia. Então eu saí de lá convicta que era o que eu queria fazer. O Everton ainda meio, né, não estava muito convencido. E aí passei a fazer os exames. No momento em que eu fiz todos os exames, eu comecei a marcar os especialistas. E até demorou um pouco, assim, porque eu tentava marcar nos dias que eu tinha folga na escola para não ficar faltando, né? A gente não gosta de atestado, não gosto de ficar... não ter esse comprometimento, assim. Então, nas quartas-feiras que eu tinha hora atividade, que seria a hora do planejamento, eu marcava as consultas. Teve uma ou duas que foi numa segunda-feira, que daí sim eu precisei levar o atestado. Marquei com a psicóloga, foi muito bom. Eu amei a psiquiatra, achei ela sensacional, assim, muito querida e muito interessada até nessas medicações que eu já tomo, né? Depois teve a nutricionista maravilhosa, meu Deus, queridíssima também. Fui na endócrino, que olhou ali, porque quando a minha endoscopia apareceu um pouquinho de
como se fosse uma gastrite em função do refluxo, né? Come demais, daí deita, o suco gástrico vem pra cima, tava ali um pouquinho inflamado. E aí, na própria endoscopia, a médica já me deu uma medicação para eu tomar e melhorar até a cirurgia. E deixa eu ver quem é que faltou. Ah, a cardiologista também amei. Ela disse que viu meus pés bem inchados, né, no verão. Ela disse que isso melhoraria com a cirurgia. Achou a minha pressão um pouquinho alta. Normalmente é baixa, mas ela achou um pouquinho alta e disse que isso também melhoraria com a cirurgia. E aí, quando eu peguei o último laudo, o último ok, saí de lá deslumbrada, né? Já marcando a cirurgia com o Dr. Renato, cirurgião. E essa foi no dia 29 de novembro. E aí, marcando essa consulta, eu perguntei de novo, né, a respeito da cirurgia, algumas dúvidas que eu tinha, mas ele perguntou pra mim se eu tinha ideia de datas. Aí eu bem inocente, né, eu queria entre 22 e 30 de dezembro, porque daí é o período de recesso na escola, eu não preciso estar faltando. Dele, não. Minha última cirurgia é dia 15 de dezembro, depois só lá pro final de janeiro. Só que se eu fizesse no final de janeiro, eu passaria todo o processo, aquele primeiro mês ali que é mais difícil, já em aula. Então eu disse, se der, doutor, eu quero pro dia 15, então 15 de dezembro. Quando fui passar para as secretárias ali para elas acertarem com o plano, elas não me deram esperanças. Ué, o doutor se equivocou. É 21 dias que o plano dá de tempo para dar o retorno. Não sei se eles vão autorizar. Então, com isso, eu não criei muita expectativa, né? Eu não quis me iludir muito, porque se eles autorizassem, daí ótimo. Mas se eles não autorizassem, ia ficar para janeiro, eu não ficava tão ansiosa. Eu tava ali, fechamento de trimestre, recuperação, despedida das turmas, então minha cabeça estava muito voltada ainda no trabalho. Mas saí de lá, a princípio, com a informação de que a cirurgia seria no dia 15 de dezembro. Então, praticamente 15 dias depois da minha consulta ali, né? E também saí com a informação de que faltava o pagamento do anestesista, que ele não aceitava o plano. E esse pagamento foi pego assim, ó. 6 mil reais. 6 mil reais que eu tinha que tirar do chão, eu acho. Mas eu, como acredito muito em Deus, Deus provê tudo, né? Foi tudo dando muito certo, esse dinheiro apareceu e eu consegui fazer o pagamento, assim, 2 dias antes de internar. E a minha cirurgia aconteceu no dia 15 de dezembro, hoje é dia 20, faz 5 dias que eu fiz a cirurgia, tô aqui no sítio já, muito bem. E nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho sobre como foi o dia do hospital, a internação, o pré-operatório, a cirurgia em si, o pós-operatório. E aí eu quero ir dividindo com vocês essa nova maneira de viver, né? Porque vocês vão ver uma diferença de peso, né? Que eu quero muito ver também. Então vai ficar para os outros vídeos, porque eu vou botar algumas cenas do hospital, vou dar algumas dicas de coisas que quando eu estava me preparando para a cirurgia eu senti falta dessas informações. E se você que está olhando aí, né, se tu que está vendo esse vídeo, tá com essa pulguinha atrás da orelha, assim, de vontade de fazer, começa buscando informação, não bota um muro, não se limita à opinião dos outros. As pessoas que não passam pelo problema de obesidade, que têm, né, o privilégio de ter uma genética que vai manter elas sempre magrinhas, o que não quer dizer que são saudáveis, né? Mas as pessoas, elas não têm, não digo nem moral, elas não têm conhecimento de causa.
É a mesma coisa eu, como professora, querer opinar lá dentro da sala da enfermagem, ou um advogado querer vir me ensinar a dar aula, né? Cada um no seu devido lugar. Então, se esse meu relato aqui tá te inspirando a fazer a cirurgia, procura mais relatos, procura outras pessoas, procura histórias de pessoas que deram certo, que evoluíram, porque assim, ó, 5 dias de operada, o meu olhar já é outro, a minha felicidade já é outra. Tô aí só bebendo líquido e eu vou estar mostrando aí tudo que eu fiz para me preparar para essa cirurgia, a importância de ter as coisas organizadas e de ter o apoio da família, né? O Everton, que estava todo contra, tá aí, como sempre, me apoiando, né? Óbvio, mas tem que ser pela gente. Essa decisão tem que ser nossa. Por mais que a opinião do outro, no caso do cônjuge, né, ou dos filhos, dos pais, seja importante, é o nosso coração que tem que dizer se tá ok ou não. Assim como a gente não deve tomar uma decisão baseada na opinião dos outros. Alguém dizer, tu tem que fazer a cirurgia. Quem tem que saber somos nós e o médico, né? E procurar uma equipe de qualidade, que não seja um açougue, né? Eu tive relatos de colegas também, onde a equipe deixou a pessoa aberta na mesa e saiu. Essa colega até quase foi a óbito, assim. Mas eu não me apeguei nessa história, fui me apegar nas histórias de sucesso. É bom ouvir todo mundo, mas a gente tem que, em primeiro lugar, entregar para Deus, pedir para que Ele, né, o médico dos médicos, conduza todo o processo disso aí, porque só Deus sabe aquele sentimento que nós temos. Ele sim conhece as nossas dores, os nossos constrangimentos, às vezes que a gente deixou de sair por não querer estar aparecendo, existindo. Enfim, papos para próximos vídeos. Então no próximo eu vou falar um pouquinho mais do dia da cirurgia e fico muito feliz em dividir isso com vocês, porque eu sei que assim como tem gente que não tá nem aí, ou tá pensando, ai, que guria chata, ninguém quer saber o que ela tá comendo, tem pessoas que, assim como eu, se inspiraram em outras, e eu espero que de alguma forma eu sirva de inspiração para ti que tá pensando nisso. Entrega para Deus, porque Ele é o cara certo para entregar todos os nossos planos, e sempre do jeito dele é muito melhor do que o nosso. Então por hoje era isso, o papo ficou longo, mas fiquei aqui, ó, no meio dessa natureza linda para poder contar para vocês essa novidade, esse marco temporal na minha vida. E quando fizer 1 ano de cirurgia, vai ter bastante coisa para mostrar. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Em casa, no sítio, no meu coração. Tchau!